Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Aqui eu vim contar sobre um pouco, do que eu já pensei em fazer além da nutrição. Ou seja, ok, fiz nutrição, sou nutricionista, mas teria alguma outra coisa que eu pensei em fazer que não fosse na nutrição? A resposta é sim, então eu vim contar aqui. Nunca falei sobre isso, assim, algumas coisas que eu vou falar aqui, vão ser, assim, coisas novas. E eu também já pensava em falar sobre isso em algum momento. E aí eu estou aproveitando para falar isso agora, justamente porque eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram, de uma pessoa perguntando isso, do que eu já pensei em fazer, se eu já pensei em fazer alguma coisa que não fosse nutrição. Então, respondi lá brevemente, eu vim contar aqui mais detalhes. Então, se você tem curiosidade de saber um pouco mais disso, assista o vídeo, deixe o seu like antes de mais nada, deixe o seu joinha aqui embaixo, se inscreva no canal também, ative o sininho, compartilhe, essas coisas todas que são importantes que você já deve saber. Primeiramente, existe aquela questão na época do ensino médio, que a gente pensa, pelo menos eu também ainda me incluo nisso, de pensar em possibilidades. Ah, eu quero fazer isso, aquilo. Então sim, passei por isso, mas no finalzinho ali das contas, eu optei por fazer administração na época do vestibular. Não vou explicar essa parte aqui, porque já tem um vídeo que eu falo sobre isso, que é um vídeo que eu conto como é que eu decidi escolher nutrição, como é que eu cheguei a essa escolha. O link desse vídeo eu vou deixar aqui embaixo para você assistir, se você não viu, veja. Mas basicamente foi isso, eu escolhi fazer a administração e nos 45 minutos do segundo tempo é que eu tive um despertar assim para a nutrição e consegui em tempo mudar e entrar na nutrição e deu tudo certo. Ok, agora vou a partir daqui, A partir daqui é novidade para vocês. Depois que eu entrei no curso de nutrição, foram 4 anos, em nenhum momento eu pensei em trocar de curso, desistir do curso. Porque pode acontecer, A pessoa às vezes entra e não é aquilo que a pessoa esperava. Então desiste do curso, troca, Faz outro curso agora, sai daquele e vai para um outro. Pode acontecer, mas não foi o meu caso. Porém, depois mais ou menos assim, da metade do curso, eu acredito, eu tive uma coisinha, um olhar para a questão de uma possibilidade de fazer medicina. Vou explicar. Acredito que tudo começou depois que eu tive uma disciplina no meu curso de nutrição chamada farmacologia. Basicamente, nessa matéria, a gente viu que sobre ação de fármacos, medicamentos. Embora a gente, como nutricionista, não possa prescrever medicamento, mas por ser um profissional da área da saúde, é interessante que a gente saiba, os medicamentos, os mais comuns, por exemplo, para diabetes, para que a gente ali na nossa rotina clínica ou em hospital, quando a gente se deparar com algum paciente que use algum medicamento assim, a gente saiba, esse medicamento é para isso, eu sei como é que funciona. Então, a gente teve uma matéria dessa dentro da nossa grade curricular de tantas matérias. E com isso, eu comecei a entender que, nossa, aquela visão que eu tinha da medicina, na época lá do ensino médio, eu tinha uma visão assim de médico que era o quê? Aquele profissional que trabalha assim com sangue, com seringa, com cirurgia. Então eu nunca tinha pensado em fazer medicina muito por conta disso, porque essa era a minha visão de um profissional da medicina. E aí dentro do meu curso de nutrição, também depois de ver essa matéria, eu comecei a ver que, na verdade, a medicina, obviamente, não era só isso, A medicina, assim como a nutrição, que tem o nutricionista na área hospitalar, que tem o nutricionista na área clínica, que da mesma forma que a nutrição, existe a nutrição de áreas diferentes, na medicina também. Ou seja, tem o médico cirurgião, sim. Tem o médico que trabalha em emergência, em hospital, sim. Mas também tem aquela parte da medicina que é de consultório, a nível ambulatorial, enfim, atendimento clínico. E aí eu pensei, poxa, que bacana. Aí eu comecei a entender que, nossa, farmacologia, medicamentos, não é que eu também veria a possibilidade de trabalhar com isso também, no caso, a nível de consultório, Aí teriam, assim, algumas possibilidades que eu tinha já em mente, de especialidade, como, por exemplo, a dermatologia, porque dentro da nutrição, eu gosto muito dessa parte da nutrição, da questão do anti-envelhecimento, tanto para... não só por uma questão de estética, mas porque os efeitos antioxidantes, anti-envelhecimento também são bons para prevenir doenças. Então,
essa parte é muito bacana e muito bonita na nutrição. E na dermatologia, na área da medicina, também tem essa coisa aí de você atuar, no caso, né, atuar de que forma na pele, evitando um envelhecimento precoce. Então eu poderia juntar as duas coisas, seria lindo, sabe? Eu pensei muito nisso. E aquilo foi sendo desenvolvido, sabe? Eu fui ao longo do tempo maturando isso e pensei, poxa, acho que isso seria muito bacana. E aí, no meu último ano do curso de nutrição, eu decidi entrar num cursinho pré-vestibular. Provavelmente, né, no ano anterior, eu já estava com isso já na minha cabeça. E aí no meu último ano, de fato, além do meu curso de nutrição, que foi a época dos estágios, né, obrigatórios, e do meu TCC, imagina, né, a loucura que já é eu dar conta de um TCC da minha graduação ali de nutrição, dos estágios. Além disso, eu me coloquei à disposição para enfrentar um cursinho pré-vestibular durante todo o ano para tentar também fazer a questão dessa tentativa de entrar no curso de medicina também. Perceba, em nenhum momento, se eu conseguisse ali fazer alguma entrada no curso de medicina, sei lá, no meio do ano, eu não iria largar o meu curso de nutrição, porque como eu disse, em nenhum momento eu pensei nessa questão de sair do curso de nutrição. Se eu conseguisse entrar no curso de medicina, seria para somar, por exemplo, por aquilo que eu falei, né, de repente ser nutricionista e um médico da área da dermatologia, onde eu iria conseguir conciliar a área médica e a área da nutrição em um mesmo profissional, entende? Então eu pensei nisso, em somar, em juntar as duas coisas, e era isso o meu pensamento. E aí, basicamente, né, a minha universidade era na parte de manhã, a questão dos estágios, e o cursinho ele era à noite. Só que aquilo, na correria que você deve imaginar, eu fiz todas as aulas do cursinho, eu ia lá, tudo, mas a parte de estudar ficava mais complicado, né? Porque eu não iria poder deixar de lado o meu TCC. A minha prioridade era o que eu já estava dentro, que era o meu curso de nutrição. A minha prioridade era essa, focar nos meus estágios e no meu TCC. O tempo que desse, que sobrava, eu dava uma estudada para a questão do vestibular aí. Então, diante disso, né, eu fiquei ali estudando no cursinho, assim, à noite, nas aulas, mas em casa eu estudava pouco. E aí, enfim, acabou que no final das contas não consegui entrar no curso de medicina nesse momento aí. Aí pronto, esse último ano ali, né, do meu curso foi finalizado, tudo certo, maravilha. E aí eu pensei, vou fazer de novo o cursinho no ano seguinte, para agora tentar focar mais nessa questão e quem sabe agora conseguir. Então basicamente, né, assim que eu me formei, pronto, finalizou o ano. No ano seguinte eu fiz de novo o cursinho pré-vestibular de novo. Um ano inteiro de cursinho pré-vestibular, foram 2 anos seguidos no caso, né? Só que agora esse segundo ano de cursinho eu já não estava mais com aqueles afazeres da universidade, porque a universidade eu já tinha concluído. Então teoricamente eu poderia me empenhar mais. Mas, assim, eu confesso que também o meu empenho não foi daqueles como deveria ter sido, sabe? Eu estudava, mas assim, gente, era muito assunto, coisas que eu tinha visto no ensino médio que eu nunca mais tinha visto na minha vida. Eu comecei a rever e eu fiquei assim, peraí, enfim, mas tentei, né? Fiz as aulas também o ano inteiro, estudava também, mas assim, confesso que eu não me empenhei tanto como deveria, como eu já falei. Só sei que assim, fiz, né, vestibular, fiz Enem, aquela coisa toda, né, já foi naquela época que já tinha, né, o Enem para você colocar a nota no SISU, e aí fazia acompanhamento, né, da nota do SISU, aquela coisa toda. Só sei que, no somatório disso tudo, eu não entrei no curso de medicina, tá, só para deixar claro, no final das contas não entrei, mas eu cheguei até a ser aprovado em um vestibular que eu fiz, no caso foi em uma instituição privada, particular. Então era um vestibular próprio, né? Não era uma entrada pelo SISU, pelo Enem, não. E era um vestibular que eu paguei para fazer a prova, fiz e eu fui chamado. Eu lembro bem, eram 50 vagas, eu fiquei na posição 70, sei lá, e alguma coisa, 71 por aí, sabe? E aí, obviamente, né, não fui chamado de primeira, certo? Porque foram chamados os primeiros 50 colocados, obviamente. Mas aí, né, por alguns motivos, algumas pessoas não vão e não entram. Só sei que chegou a minha posição e eu fui chamado. Então assim, no geral, apesar de eu não ter entrado no curso de medicina, e eu vou explicar, né, até porque eu não entrei, inclusive nessa que eu fui aprovado, porque eu não fui aprovado pelo SISU, né, pelas instituições públicas no caso, né,
mas fui aprovado nessa por conta do que eu acabei de explicar. Chegou a um ponto em que chegou na minha colocação e eu fui convocado. Só que nessa instituição privada, eu não sei o que aconteceu, que quando eu fiz a prova, eu tinha em mente de que eu poderia, se eu fosse passar, né, porque eu sabia que era caro, né, a mensalidade. Então eu tinha em mente de que talvez eu poderia tentar fazer pelo FIES. Não sei como que eu iria fazer isso, mas eu acho que eu teria como fazer pelo FIES de alguma forma, não sei. Mas eu só sei que no final das contas, depois que eu fui chamado, eu sei que eu não teria como fazer pelo FIES, porque a instituição ela não era vinculada ao FIES, estava com algum problema com ela, com o FIES, alguma coisa assim. Então, a mensalidade era muito cara, era tipo assim, em torno de 5 mil. Eu não sei se era 5 mil, se era 6 mil, então assim, imagina, era muito caro. Então, não teria como eu fazer também, né? Então assim, apesar de eu ter sido aprovado no curso de medicina, nessa instituição privada, eu não iria poder fazer. Então, no final das contas, eu pensei assim, não quero mais. Poderia tentar novamente no ano seguinte? Poderia. Mas eu pesei na balança assim, a questão da minha disposição. Porque quando eu quero muito alguma coisa, eu me dedico muito, eu me conheço. Até mesmo pelo meu histórico na própria universidade. Quando eu queria muito uma coisa, eu me esforçava muito nos trabalhos para poder tirar boas notas, enfim, para aprender também. E eu não estava vendo isso acontecer na parte do empenho para tentar entrar nesse curso de medicina. Eu tinha essa vontade de fazer aquilo, né? Conciliar as duas coisas e tudo mais. Mas, de alguma forma, eu comecei a me questionar, será que eu estou com vontade mesmo de fazer medicina? Até que ponto essa vontade existe? Sim, eu estava com vontade, mas até que ponto essa vontade existe? Até que ponto isso é realmente significativo? Porque eu não estava tendo o empenho que eu sei que eu tenho quando eu realmente quero alguma coisa. Então eu estava meio assim, sem entender. Queria, mas eu não estava tendo o empenho para conseguir. E eu sei que quando eu quero, eu vou muito atrás de uma coisa que eu quero. E isso não estava acontecendo para essa finalidade, para entrar no curso de medicina. Então ficou meio contraditório. Aí eu comecei a me questionar e a entender que no final das contas, era o quê? Eu queria fazer medicina para fazer aquilo, conciliar sim, bonito, maravilhoso, mas no fundinho, gente, existia uma questão financeira ali envolvida, do interesse em ganhar mais. Não que isso não estivesse claro comigo desde sempre, sim, eu tinha isso claro. Mas quando eu comecei a me questionar ali se eu iria continuar estudando, né, para poder tentar isso, eu pensei, será que vale a pena? Porque no final das contas, não é a minha paixão a medicina. No final das contas, eu estou querendo entrar na medicina para juntar as duas coisas, para poder ganhar mais. Na verdade, o meu amor mesmo ali sempre foi e é a nutrição. Nunca deixou de ser. A medicina estava querendo, ou melhor, eu estava querendo fazer também por conta da questão financeira. E eu vou explicar agora o que passou pela minha cabeça nesse tempo todo aí que eu fiquei, né, tentando fazer medicina também. Gente, é o seguinte, até mesmo agora, recentemente, né, eu já formado, obviamente, eu tive noção de 3 concursos públicos que abriram para profissionais de saúde, inclusive para nutricionista, né? Isso é para vocês terem uma ideia. Teve concurso público que a carga horária era de 40 horas semanais e o salário era de 3 mil e pouco. Teve um que era 2 mil e pouco, acho que era 2.900, não lembro. E teve um que 2.900 e pouco, enfim, quase 3 mil. E teve um que era 3.500, em torno disso. Então, por exemplo, esse mesmo concurso que estava abrindo vaga para nutricionista, também tinha vaga para médico. A mesma carga horária e o quanto que o médico ganhava, eu não lembro agora, mas era muito mais, sei lá, 10 mil que seja. Então é algo bem assim desproporcional. 2 profissionais de saúde, a mesma carga horária e a diferença de salário assim absurda. O médico ganhando o triplo, sabe como? Então assim, só para vocês terem uma ideia do porquê que eu naquele momento, né, eu pensei em fazer medicina, porque eu já sabia disso. Eu já sabia que era muito mais fácil você que acabou de se formar em medicina já começar ganhando bem quando comparado a alguém que acabou de se formar na nutrição. Obviamente, gente, que em qualquer área vai ter profissional ganhando razoável e vai ter profissional ganhando muito bem, vai ter profissional ganhando 10 vezes mais do que outros profissionais da mesma área, e isso em qualquer área, na nutrição, na medicina. Então é óbvio que tem nutricionista bem sucedido financeiramente, é óbvio que tem. Mas eu digo assim, em termos de começo, o natural
é que normalmente quem acabou de se formar na nutrição normalmente não começa já ganhando muito bem. Enquanto que na medicina também pode ser que também tenha gente que se formou em medicina e também lute bastante para conseguir um bom emprego, um bom salário também. Mas existe aí uma probabilidadezinha que seja maior daquele profissional que acabou de se formar na medicina já começar tendo um salário maior do que, no caso, alguém que acabou de se formar na nutrição. A exemplo desse concurso público aí. Por exemplo, se eu sou nutricionista recém-formado e entro nesse concurso público para ganhar 3 mil e pouco, 3.500, enquanto que um profissional que acabou de se formar em medicina entra nesse concurso público para ganhar 3 vezes mais, 10 mil reais mais ou menos. Então você entende a diferença? Ambos são recém-formados, só que um profissional está ganhando muito mais do que o outro. Teve um outro concurso público, né, que eu falei de 3, né, 2 eu mencionei, né, e mais um terceiro também para nutricionista, já era um pouquinho mais de salário, era em 5 mil reais, mas ainda assim também abaixo do que normalmente se paga para o médico. E eu não estou falando, gente, aqui da questão do quanto que cada profissão tem que ganhar. Até que possa uma profissão ganhar mais do que a outra, a depender da complexidade, enfim, isso aí é muito relativo. Mas a questão é a diferença gritante que existe, entendeu? De ser o dobro, o triplo de diferença, no caso, né, do salário que normalmente se pagaria no concurso para o médico do que para o nutricionista. Então, às vezes a diferença é muito grande. Então, por conta disso, aí vem aquilo que eu tinha pensado na época, de que, cara, eu vou fazer medicina, tentar fazer, porque eu sei que eu vou poder ganhar mais e muito mais com isso. E por que que eu digo que essa questão financeira aí, né, de um salário, pesou para eu tentar fazer medicina também? É muito simples. Eu cheguei a essa conclusão de que se o nutricionista ganhasse tão bem quanto o médico proporcionalmente, né, com certeza eu não iria nem ter tentado fazer medicina. Eu já estaria muito satisfeito e obrigado com a nutrição e estava tudo certo. Ou seja, a minha vontade de, eu estou fazendo nutrição aqui, né, me formando, mas deixa eu tentar fazer medicina também, no final das contas, era também pesando muito a questão de querer ganhar mais. Porque se o nutricionista, por exemplo, num concurso público, o que o nutricionista ganha fosse o mesmo que um profissional médico, eu não iria fazer ou tentar fazer medicina. Por quê? Porque eu já iria ganhar o mesmo que um profissional da medicina ganha, o mesmo que um outro profissional é valorizado financeiramente. Em resumo, é isso. Entrei na nutrição, gostei do curso, amo a nutrição, tá tudo certo. Tive essa vontade de fazer um curso de medicina, já expliquei, mas basicamente foi isso. Querendo ou não, tinha um interesse ali em querer ganhar mais, porque é a realidade, mas a minha realidade hoje é essa, continuo sendo nutricionista, não entrei de fato num curso de medicina e sigo trabalhando, atuando, estudando, me esforçando e é isso. Cada um tem que ver o que é melhor para si. Eu apenas trouxe isso tudo aí como um relato, como uma curiosidade para quem tenha, mas também para fazer refletir isso. Será que valeria a pena para você, se coloque na sua situação, na sua realidade, né? Fazer um curso pensando no dinheiro apenas, assim, no quesito de que, no fundo, eu amo, é isso, né? No meu caso, né? A nutrição, eu amo a nutrição. Não é que eu amo a medicina e eu queria fazer medicina porque eu amo. Eu queria fazer medicina por conta do dinheiro, porque amar mesmo, eu já amava a nutrição, entendeu? Se eu ganhasse o mesmo dinheiro que um médico ganha proporcionalmente, eu já estava super feliz na nutrição mesmo. Então a questão de ir para a medicina era mais para isso, para somar financeiramente, não porque eu amo tanto a medicina, sempre foi meu sonho. Não, nunca foi. Era mais por conta disso. E aí cabe a mim agora, sendo nutricionista, estudar, me esforçar para poder ganhar bem e cada vez mais dentro da minha própria área. Fora isso, eu tive vontade, por exemplo, de atuar na questão da área de comunicação, porque eu gosto, né, inclusive, olha eu aqui, né, fazendo algo em vídeo, me comunicando. Então eu sempre gostei muito dessa coisa de internet. Aí vem essa parte de comunicação, já que na universidade eu gostava muito de apresentar ali na sala de aula, né, os seminários, enfim. Então hoje em dia o que eu faço? Eu faço os meus trabalhos na internet, nas redes sociais, aqui no YouTube, faço conteúdos em vídeo, o que é um processo de comunicação, faço aulas em vídeo aqui para o meu canal, no meu curso online, ou seja, eu consigo fazer palestras online
por meio do curso online, por meio dos conteúdos que eu libero das redes sociais na internet. Então, existem também outras áreas que eu também gostaria de atuar, só que no caso eu consigo atuar dentro da minha área. Essa área da comunicação dentro da minha área, essa área de fazer algum tipo de palestra, né, dentro da minha área, entendeu? Então, ou seja, eu sou professor dentro da minha área, acho que é isso. Algumas coisas eu consigo contemplar dentro da minha própria atuação, dentro daquilo que eu estudei e estudo. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu like, se você não deixou ainda, deixe. Comente se você gostou, comente, também é importante o seu comentário. Qualquer comentário sobre o assunto ou algo que você queira perguntar, já sabe, né? Tem os comentários aqui para você deixar o seu. Compartilhe esse vídeo, qualquer outro que você assista aqui que você gostar. Deixa as minhas redes sociais aqui na tela. E aqui na tela já vai aparecer também uma foto minha aqui no meio que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Obrigado, fico por aqui e até o próximo vídeo.